Olá a todos, mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos, aprendermos sobre o mundo espiritual. Vamos lá. Obreiros da vida eterna, hoje o capítulo 10, fogo purificador. Hoje é importante, hein? Vamos lá. Na manhã imediata, a administração da casa transitória achava-se de posse do roteiro a seguir. Os cronômetros acusavam 6 horas. No entanto, as sombras densas e monótonas dominavam a região. O Instituto recebia o concurso de vários servidores de outras organizações socorristas da mesma natureza, enquanto irmã Zenóbia se mantinha absorvida pelos quefazeres imperiosos do momento, cercada de assessores, orientando atividades alusivas à mudança próxima. Ardendo de ansiedade por obter maiores esclarecimentos acerca dos trabalhos em execução, acompanhei o padre Hipólito, que me convidou a inspecionar os movimentos do átrio. Segui gostosamente. O serviço ativo exigia a atenção e o esforço de grande número de colaboradores. Instado pelas minhas interrogações insistentes, o prezado companheiro informou: as instituições socorristas, como essa, podem alçar voos de grande alcance. E diante da minha funda admiração, continuou: permanecemos, porém, noutros domínios vibratórios e não podemos ter grandes surpresas. As leis da matéria densa, nossas velhas conhecidas da crosta planetária, não são as que presidem os fenômenos da matéria quintessenciada, que nos serve de base às manifestações também transitórias. O homem encarnado, somente agora, começa a perceber certos problemas inerentes à energia atômica do plano grosseiro em que se situa, temporariamente, a personalidade. Como você não ignora, as descargas elétricas do átomo etérico em nossa esfera de ação ensejam realizações quase inconcebíveis à mente humana. Nos círculos carnais, para atendermos aos nossos enigmas evolutivos ou redentores, somos fracos prisioneiros do campo sensorial, prisioneiros que se comunicam com a vida infinita pelas estreitas janelas dos 5 sentidos. Não obstante o progresso da investigação científica entre as criaturas terrenas, o homem comum apenas conhece, por enquanto, uma 8ª parte do plano onde passa a existência. Gente, só a 8ª parte. Nós temos mais parte imensa que nós não somos capazes de ver. Nossa, vamos adiante. A vidência e a audição, as duas portas que lhe podem dilatar a pesquisa intelectual, permanecem excessivamente limitadas. Vejamos, por exemplo, a luz solar, que condensa as cores básicas, suscetíveis de serem assinaladas pelo nosso olho quando na Terra, percebemos tão somente as cores que vão do vermelho ao violeta, salientando-se que a maioria das pessoas ainda enxerga além das últimas 5, que são o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho, não registrando o índigo e o violeta. Existem, porém, outras cores no espectro, correspondentes às vibrações para as quais o olho humano não possui capacidade de sintonia. Manifestam-se raios infravermelhos e ultravioletas que o pesquisador humano não consegue identificar imperfeitamente, mas que não pode ver. É como a gente tem um aparelho muito rudimentar ainda. Ocorre o mesmo para a potência auditiva. O ouvido da mente encarnada assinala apenas os sons que se enquadram na tabela de 16 vibrações sonoras a 40.000 por segundo. As ondas mais lentas ou mais rápidas escapam-lhe totalmente. Os cães ouvem mais que a gente. Há que obedecer às leis da gravitação e da estrutura das formas na zona de matéria densa, para que a vida atinja seus divinos objetivos espirituais.
O ex-sacerdote fez breve parada, sorriu amavelmente e acentuou: os movimentos de trabalho em nossa esfera de luta, portanto, não podem ser vistos com a mesma deficiência de exame que antigamente nos presidia as observações. A matéria e as leis em nosso plano permanecem bastante diferenciadas, embora emanem da mesma origem divina. As considerações eram sumamente interessantes para mim, em tal conjuntura. Apesar de já não ser leigo no conhecimento da aplicação da energia elétrica na colônia espiritual em que eu mantinha residência, as palavras de Hipólito tinham a virtude de aliviar-me o cérebro atulhado ainda de reminiscências viciosas da crosta. O estimado amigo, não obstante reconhecer a leveza da substância etérica, em comparação com os fluidos grosseiros que constituem os corpos terrenos, chamou-me a atenção para o esforço hercúleo dos trabalhadores que articulavam diversos serviços atinentes à próxima modificação. A tarefa exigia decisão e boa vontade, assombrando o ânimo mais forte. A utilização de recursos ali, naquela casa de benemerência, insulada em tão escura paisagem, custava inauditos sacrifícios. A densidade da região influía inequivocadamente nos serviços e os colaboradores despendiam atividades de gigantescas proporções. Todo o pessoal disponível fora convocado ao trabalho dos motores e quando me entregava a transportes admirativos diante da maquinária complexa, indescritível da técnica humana. A irmã Zenóbia, através de Jerônimos, nos pediu colaboração nas defesas magnéticas em vista da necessidade de empregar maior número de cooperadores na preparação ativa do voo. Vocês podem imaginar a casa transitória se elevando assim, ó, com motores, indo embora. Tinha motores, a gente viu aí. Não tínhamos tempo a perder. O próprio assistente que nos orientava, num belo exemplo de renúncia fraternal, tomou a dianteira encaminhando-se para as faixas de defesa. Não eram essas altas e verticais como as muralhas das fortificações terrestres, mas horizontalmente estendidas, formadas de substância escura, e emitiam forças elétricas de expulsão num raio de 5 metros de largura, aproximadamente, circulando toda a casa. Quer dizer, tinha como um tapete a toda a volta da casa, um campo magnético que expulsava invasores. Diversos focos de luz permaneciam acesos e, em rápidos minutos, determinado responsável pela tarefa colocava-nos ao corrente do trabalho a executar. Velaríamos pelo funcionamento regular de certos aparelhos geradores de energia eletromagnética, destinados à emissão constante de forças defensivas, e vigiaríamos o setor que nos fora confiado, de modo a sanar qualquer anormalidade. Finalizando as explicações, assegurou o colaborador: temos determinação para receber todos os sofredores que se apresentarem renovados, facultando-lhes ingresso ao pátio interno. Nas últimas horas, a irmã Zenóbia e os demais administradores da instituição ordenaram acolhimento a todos os transviados que se aproximassem de nós com sinais legítimos de transformação moral para o bem. Certo, Jerônimo estaria informado quanto às providências necessárias. Entretanto, dentro da minha ignorância, não contive a interrogação. Como nos asseguraremos, porém, dessa renovação? O prestimoso assistente não permitiu que o interpelado me respondesse. Adiantou-se ele mesmo e informou: os sofredores, já modificados para o bem, apresentarão círculos luminosos característicos em torno de si mesmos. Olha só, logo que estejam onde estiverem, concentre suas forças mentais no esforço pela própria retificação.
Os outros, os impenitentes e mentirosos sistemáticos, ainda que pronunciem comovedoras palavras, permanecerão confinados nas nuvens de treva que lhes cercam a mente endurecida no crime. Simples assim. O esclarecimento era bastante significativo e silenciei satisfeito, compreendendo mais uma vez a grandeza da purificação consciencial, em lugar dos protestos verbalísticos que se fazem através dos jogos brilhantes de palavras. Falar é fácil, transformar é que é a questão. Entregávamos-nos tranquilos ao trabalho quando indescritível choque atmosférico abalou o escuro céu. Clarão de terrível beleza, varou o nevoeiro de alto a baixo, oferecendo por um instante assombroso espetáculo. Não era bem o relâmpago conhecido na crosta, por ocasião das tempestades, porquanto as descargas elétricas da natureza sobre o chão denso são menos precisas no que se refere à orientação técnica de ordem invisível. Observava-se ali o contrário. A tormenta de fogo ia começar, metódica e mecanicamente, como uma varredura. Dominou-se-me angustioso pavor, mas o assistente Jerônimo revelava-se tão calmo que a sua serenidade era contagiante. E o primeiro aviso da passagem dos desintegradores, explicou solícito. À distância de muitos quilômetros, víamos os clarões da fogueira ateada pelas faíscas elétricas da desolada região. Decorridos alguns minutos, chegaram novos reforços para a guarda. Todos os servos do bem, em trânsitos na casa transitória, foram chamados a cooperar na vigilância. O assessor, que os distribuía em variados setores do serviço, esclareceu que o Instituto Socorrista deveria partir dentro de 4 horas e que nesse tempo, em circunstâncias como aquelas, seria grande o número de infortunados a procurar-lhe as portas, acentuando que não se dispunha de colaboradores em quantidade suficiente para atender às tarefas do átrio, ou seja, da chegada, da entrada. Antes de maiores explicações, ribombou um novo trovão nas alturas. O fogo riscou em diversas direções, mais longe ainda, como a notificar-nos da sua aproximação gradativa. Dessa vez, todavia, recebi a nítida impressão de que a descarga elétrica não se detivera na superfície. Penetrara a substância sob nossos pés, porque espantoso rumor se fez sentir nas profundezas. O raio não toca só a superfície, ela entra dentro de terra, entre aspas, da região. Muitas vezes ouvira viajantes que afrontaram sinistros do mar, e todos eram unânimos em asseverar a beleza cruel das grandes tormentas no dorso do abismo aquóreo do alto mar, bem como afirmavam que viajor algum, por mais incrédulo, conseguia subtrair-se às ponderações místicas da fé perante o turbilhão escochoante do desconhecido. Ali, no entanto, a emoção era mais solene. Os fatores mais complexos, tal o patético do fenômeno. Buscando talvez tranquilizar-me, o assistente afiançou. O trabalho dos desintegradores elétricos, invisíveis para nós, tal a densidade ambiente, evita o aparecimento das tempestades magnéticas que surgem sempre quando os resíduos inferiores de matéria mental se amontoam excessivamente no plano. Jerônimo, experiente e bondoso, tentava sossegar-me o coração. Todavia, embora soubesse que não nos encontrávamos ainda diante da tormenta de forças caóticas, desencadeadas sem rumo, confesso que sentia enorme dificuldade para desincumbir das obrigações assumidas em virtude da minha absoluta despreocupação do que ocorria fora do ambiente de serviço. Desde aquele segundo estampido,
atordoante do firmamento, a casa transitória de Fabiano entrou em fase anormal de trabalho. Servidores, embora sob impecável articulação, iam e vinham apressados. Lá dentro, cogitava-se suas derradeiras medidas com o valioso aproveitamento dos minutos. Aparelhos de comunicação funcionavam em ritmo acelerado, anunciando o fato em direções várias, avisando peregrinos da espiritualidade superior, a fim de não se aproximarem da zona sob regime de limpeza. 3/4 partes dos colaboradores efetivos de Zenóbia cuidavam das providências alusivas ao voo próximo, ou organizavam acomodações para os necessitados que chegariam em bando. Com efeito, justificavam-se as medidas, porque ouvíamos agora ensurdecedora algazarra de multidões que se aproximavam. Sucederam-se outros ribombos ameaçadores, despejando fogo na superfície e energias revolventes no interior do solo que pisávamos. Ondas maciças de sofredores aterrados começaram a alcançar as defesas. Era dolorosa a contemplação da turba amedrontada e expectante. Aproximamo-nos dela quanto era possível. Socorro, socorro, conclamavam infelizes em agrupamentos compactos. Ameaçavam-nos outros. Fujam daqui, atravessemos a barreira de qualquer modo, o abrigo nos pertence, vamos à força. E não se limitavam às palavras, avançavam em massa sobre as faixas horizontais para recuarem espavoridos. Lembra aqueles tapetes magnéticos? Pois então, os que não eram convertidos, os que não estavam prontos para o bem, tinham que recuar, eles não conseguiam passar ali. Ajudai-nos pelo amor de Deus, suplicavam os mesmos atrevidos. Recolhei-nos por caridade, seremos perseguidos pelo fogo devorador. Entretanto, com maior ou menor intensidade, todos os sofredores exibiam escuros círculos de treva em torno de si. Um deles atingiu-nos o círculo de atividades e identifiquei-o. Não havia qualquer dúvida, era o verdugo que me provocara tanta revolta íntima na véspera. Postou-se de joelhos, não muito longe de nós, e implorou: tende piedade de mim. As fogueiras ameaçam-me. Penitencio-me. Penitencia-me. Fui pecador, mas espero contar com vosso auxílio para reabilitar-me. As rogativas sensibilizariam qualquer cooperador menos avisado, mas prevenidos quanto à senha luminosa, notávamos que o pedinte se acercava de verdadeiro manto de trevas. Dele se aproximou Luciana, quanto pôde. Fixou-o bem, fez significativo gesto e exclamou, espantada, embora discreta: oh, como é horrível a atividade mental desse pobre irmão! Vence-lhe um halo vital, deploráveis lembranças e propósitos destruidores. Está amedrontado, mas não convertido. Pretende alcançar a nossa margem de trabalho para se apropriar dos benefícios divinos, sem maior consideração. A aura dele é demasiadamente expressiva. Ia dizer mais alguma coisa. Bastou, entretanto, um olhar do assistente que nos dirigia para que ela se calasse, humilde, reintegrando-se no trabalho complexo que tínhamos em mão. Dilatavam-se fogueiras enormes em direções diversas e raios fulgurantes eram metodicamente despejados do céu. Vasta dose de paciência era despendida por todos nós para conter a multidão furiosa. Impressionavam-nos as formas monstruosas e miseráveis a se arrastarem vestidas de sombra, quando começaram a chegar entidades aureoladas de luz, trajavam farrapos e faziam comovedores sinais de sofrimento, dando a perceber que desejavam isolar a mente das centenas de revoltados que ali se congregavam em ativo movimento de insurreição. Contemplavam o alto e cantavam hinos de reverência ao Senhor, em regozijo da própria renovação. Cânticos esses abafados pela algarávia dos rebeldes agitados. Preparava para a extensão dos quadros iluminados, se aproximavam de nós, que se esforçavam por manter o pensamento alheios às objetórias dos maus, temendo talvez o interesse mental pelo que emitiam, circunstância criadora de novos laços magnéticos favorável à dominação dos verdugos. Intentavam, por isso, alimentar-se o máximo desprendimento dos ápodos que,
lhes eram lançados pela turba malévola e impenitente. Formavam agrupamentos de formosura singular, sublimes quadros de paraíso no inferno de atrozes padecimentos. Vinham de mãos entrelaçadas, como a permutar energias, a fim de que se lhes aumentasse a força para a salvação. No minuto supremo da batalha que mantinham, talvez desde muito antes, e nesse processo de troca instintiva dos valores magnéticos, infundia-lhes prodigiosa renovação de poder, porquanto levitavam, sobrepondo-se ao desvairado e ajuntamento, emolduravam-se na fronte belos círculos de luz, com brilho mais ou menos uniforme, enquanto os tipos de semblantes sinistros lhes dirigiam insultos, elas cantavam hossanas ao Cristo, entoando louvores que de certo lembravam os júbilos dos primeiros cristãos, perseguidos e flagelados nos circos, quando se retiravam sob os apupos dos espectadores perversos. Mas, para se acolherem ao asilo de Fabiano, necessitavam pousar rente a nós, que lhes abrimos passagem prazerosamente. Entretanto, para alcançarem o atro da instituição, eram compelidos à quebra da corrente de energia magnética recíproca, mantendo-se de mãos separadas. E os recém-chegados, em sua maioria, desvencilhando-se involuntariamente uns dos outros, tombavam enfraquecidos após prolongado esforço, logo aos primeiros passos na região interna da casa transitória. Semelhavam-se, assim, às aves esgotadas em laboriosa excursão, depois de atingirem o objetivo que as fizera afrontar distâncias e tormentas. Na qualidade de aprendiz incipiente, angustiava-me a observação. Tudo, no entanto, fora previsto pelas autoridades administrativas do Instituto. Enfermeiros e macas, em grande número, estacionavam não longe de nós, promovendo socorros imediatos. Pequenos e admiráveis cordões de entidades, transformadas interiormente pelos dolorosos banhos de pranto santificador, chegavam agora de todos os lados. E as hordas ferozes e irônicas, rodeadas de trevas, multiplicavam-se também em turbas compactas, ferindo-nos a audição com blasfêmias e injúrias contundentes. Entre os ingratos e rebelados, havia contudo criaturas que se mostravam aflitas e genuflexas, tocavam-nos o coração fraterno, com seus brados de socorro e amargurosas queixas, as quais, porém, não podíamos aliviar com qualquer benefício precipitado, em virtude da perigosa condição mental em que se mantinham, condição que lhes impunham sofrimentos reparadores. Quase 4 horas difíceis se escoaram, exigindo-nos delicada atenção na tarefa, e agora a paisagem era mais sufocante, mais terrível. Serpentes de fogo desenevelavam-se nos céus e penetravam no solo, que começou a tremer sob nossos pés. O calor asfixiava. Sentindo os elementos vacilantes que nos ladeavam, recordei velha descrição do maremoto de Messina, em que, sob o auge do pavor, diante da natureza perturbada, não sabiam as vítimas como se colocarem a caminho do salvamento, porquanto em torno a terra, o mar e o céu se conjugavam num ciclópico e sincrônico arrasamento. A instituição, através de todos os administradores e auxiliares, operava com indescritível heroísmo. Com a franqueza da minha parte, aguardava ansioso o sinal de regresso ao interior. Tal a impressão desagradável que se me sentia possuído. Fitas inflamadas no firmamento caíam sempre, em meio de formidáveis explosões, oriundas da desintegração de princípios etéricos. Quando tudo fazia supor que não havia nas vizinhanças entidades em condições de serem socorridas, soou a clarinada, equivalendo ao toque de recolher. Enfim, suspirei aliviado. Consoante instruções recebidas, abandonamos os aparelhos eletromagnéticos da defensiva em funcionamento indiscriminado e afastamo-nos apressadamente. Sorvedouros de chamas surgiam próximos, e tamanha gritaria se verificava em derredor que tínhamos perante os olhos perfeita imagem de vasta floresta incendiada e a desalojar feras e monstros de furnas
desconhecidas. Atravessamos o pórtico do asilo, seguidos de todos os companheiros que ainda se conservavam no exterior. Escutávamos agora o ruído leve dos motores. Lá fora, espessos bandos de entidades perversas tentavam ainda romper os obstáculos, invadindo-nos o abrigo prestes a partir. Aflitiva inquietude empolgava-me. Que seria de nós se a multidão assaltasse o reduto? Por outro lado, a queda contínua de faíscas flamejantes, a meu ver, punha em perigo a organização. Por que não desferir voo imediatamente? Era forçoso considerar que dentro do asilo reinava absoluta ordem, não obstante o ritmo apressado do trabalho. Acomodações simples, mas confortadoras, recebiam sofredores extenuados. E, serena como sempre, como se estivesse habituada às perturbações externas, a irmã Zenóbia controlava a situação, ultimando providências. Todas as portas de acesso fácil ao interior foram hermeticamente cerradas. Logo após, a orientadora chamou-nos à vasta sala consagrada à oração e esclareceu que a casa transitória, para movimentar-se com êxito, não necessitava apenas de forças elétricas, baseadas em simples fenômenos de matéria diferenciada, mas também de nossas emissões magnético-mentais, que atuariam como reforço no impulso inicial da subida. Olha só! Zenóbia fora breve. Dadas as circunstâncias do momento, mantínhamos-nos todos em ansiosa expectativa, concentrados na câmara da prece, com exceção dos companheiros que se achavam em serviço de assistência imediata aos recolhidos das últimas horas e de quantos se conservavam de sentinela, junto à maquinária em funcionamento. Funda emoção transparecia em todos os rostos. Lá fora, rugiam elementos em atrito. A diretora, após convidar-nos a transfundir vibrações mentais num só ato de reconhecimento ao Senhor, tomou entre as mãos lindo volume. Reconheci-o imediatamente. Era a Bíblia, nossa conhecida de tantos anos. Abrindo-a, atenciosa, a orientadora começou a ler o Salmo 104, em voz alta, pausada e solene. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, engrandecido, de majestade e de esplendor, revestido de luz como num manto, desdobraste o céu como sagrada cortina da vida, construíste os sublimes câmaras das águas, fazes das nuvens o seu carro, e derramas teu hálito criador nas asas do vento. Enches o universo de mensageiros, e por vezes tomas por teu ministro o fogo devorador. Fundaste-nos a casa terrestre em bases seguras, garantindo-nos a vida em séculos e séculos. Deste-lhe abismos e píncaros por vestidura. Santificaste as águas para que se elevem sobre os montes, mas a tua voz de comando, todos os elementos se transformam. Porque se envias a música da manhã, envias igualmente o trovão destruidor. Elevam-se montanhas, descem vales, ao lugar que lhes marcaste, sem que ultrapassem seus limites. Fazes sair, Senhor, as fontes dos vales, fertilizando os montes. Dás de beber aos animais do campo, sacias a sede às plantações silvestres, onde as aves do céu guardam seu ninho, louvando-te dia e noite. Irrigas o topo das montanhas, jorrando águas do céu, para que a terra seja farta de frutos. A leitura do Salmo ia em meio, quando o Instituto, qual vigorosa embarcação aérea, principiou a elevar-se. A devotada orientadora não lia apenas, pronunciava os vocábulos de louvor compilados há tantos séculos, sentindo-os intensamente. Oh, maravilha! Tamanha era a comoção com que se dirigia humilde e reverente ao Senhor do Universo, que o tórax de Zenóbia parecia misterioso foco resplandecente. Contagiados pela sua ardorosa fé, uníamos-nos na mesma vibração. O oratório encheu-se de profunda claridade. Luz irradiante ganhava os compartimentos próximos e deveria espraiar-se lá fora, no campo de sombras espessas. Eminentemente comovido, observei que a casa transitória deslocava vagarosamente de início, punha-se agora em movimento rápido. Não pude examinar particularidades do fenômeno.
A atitude recolhida de Zenóbia, em oração vigilante, compelia-nos a sustentar o mesmo tono vibratório ambiental. Reparava, porém, que a instituição socorrista subia sempre. Decorrida quase 1 hora de voo vertical, alcançamos uma região clara e brilhante. O sorriso do sol trouxe-nos alívio. Levantou-se a diretora e, seguindo-a, erguemo-nos de novo, compreendendo que a fase perigosa passara. Desde este momento, a instituição movimentou-se em sentido horizontal, viajando sobre os elementos do plano. Das pequenas janelas, contemplávamos as coloridas auréolas do fogo devorador. Lá de cima dava para ver. Grupos diversos puseram-se em palestra e observação. A irmã Zenóbia, cercada de assessores, comentava as próprias medidas referentes aos serviços de readaptação. Aproximando-me do assistente Jerônimo e do padre Hipólito, que trocavam ideias entre si, passamos a analisar a grandeza do trabalho sob nossos olhos. Oh, exclamei, se os homens encarnados entendessem a beleza suprema da vida, se aprendessem antecipadamente algo dos horizontes sublimes que se nos apresentam depois da morte do corpo, certamente valorizariam com mais interesse o tempo e a existência do aprendizado. É o que nós estamos tentando fazer, né, amigos? Aprender como as coisas são. Tão bom, né? Jerônimo sorriu e ponderou. Sim, André, todavia, importa observar que o plano transitoriamente pisado pelos homens permanece também repleto de mistério e encantamento. Para os homens que amam a glória de Deus, a crosta planetária oferece sublimes revelações, desde os estudos do infinitesimal até a contemplação dos grandes sistemas de mundos que se equilibram na imensidade. E meditando sobre as horas inolvidáveis que passamos, desde a nossa descida ao abismo, ouvi ambos os companheiros trocarem impressões acerca dos problemas transcendentes da vida, como sejam o aprimoramento do espírito e da forma, o planejamento dos destinos de orbes e seres, o governo místico da Terra, em suas diferentes esferas de atividade e evolução, dos vários tipos de criaturas da humanidade, as leis do progresso e da reencarnação, a extensão das forças condensadas no átomo elétrico, a energia dos elementos químicos do campo físico, das manifestações planetárias e o poder criador dos grandes mentores da sabedoria. Escutava-os entre o silêncio e a humildade como aprendiz, extasiado diante de mestres benévolos e experientes. Em breve, porém, após aurir lições que jamais esquecerei, reparamos que a casa transitória descia suavemente. Regressávamos ao círculo de substância densa, embora menos pesada e menos escura. Dentro em pouco, pudemos localizar o abrigo que Fabiano em outra zona de serviço fraterno. Extensa legião de servidores aguardava a nossa chegada, a fim de colaborar conosco no esforço de readaptação. Gostávamos de saber, gastávamos na viagem 3 horas e 35 minutos. Olha que precisão que ele deu. Complexas atividades esperavam os obreiros dedicados. Preliminarmente, porém, a irmã Zenóbia, radiante, congregou-nos na jubilosa prece de agradecimento, após a qual Jerônimo nos convidou a sair. 5 irmãos fiéis ao bem, já em vésperas de libertação da carne, aguardávamos o auxílio da crosta terrestre e era necessário partir. Rala! Intenso, né? Vamos ver o que a gente pode destacar aqui. O que eu fui capaz, né? Vocês certamente podem achar mais coisas. Vamos lá. Primeiro, Hipólito explica a André que a casa transitória e outras de igual natureza podem alçar voo de grande alcance. Interessante saber que construções sólidas no plano espiritual, podem mover-se. Vimos descrição das casas móveis que planam no espaço, na descrição da Revista Espírita, ano 1, agosto, que descreve a vida em Júpiter. O material está disponível aí no canal Recanto da Prece, Chico Xavier, na playlist Vídeos Complementares. Vale destacar que a situação lá é muito diferente, são planos superiores, aquelas casas são feitas de plantas, isso,
Eles vão conduzindo as plantas que vão crescendo e vão administrando para formar a residência. Uma coisa muito linda. Recomendo a leitura. 2. Continua a explicação de Hipólito. As descargas elétricas do átomo etérico em nossa esfera de ação. Ou seja, é o átomo etérico. Ensejam realizações quase inconcebíveis à mente humana. O homem comum apenas conhece, por enquanto, uma oitava parte do plano onde passa a existência. Só a oitava parte que a gente consegue ver, sentir, analisar, administrar. Olha quanto ainda tem. Temos aqui informações que podem inspirar pesquisadores na Terra. Quem sabe em breve teremos essas descobertas, não é? Do resto. Mas nem por isso. Os trabalhos são leves nesses planos. Máquinas e motores eram usados na tarefa de movimentação da casa. O pessoal disponível fora convocado ao trabalho dos motores, diante da maquinária complexa, indescritível na técnica humana, aparelhos geradores de energia eletromagnética. Mais uma vez eu lembro que todos os textos grifados em amarelo são cópia fiel do original, tá? 4. André fala de um relâmpago espantoso, mas esclarece que não era como os da Terra. São menos precisas no que se refere à orientação técnica de ordem invisível. A tormenta de fogo ia começar, metódica e mecanicamente. Entendo que essa descarga elétrica é de natureza espiritual, programada, mecânica e específica para o momento da higiene aérea. Não se trata de carga elétrica como conhecemos. Eu preocupada com esse fogo higienizador, em outra obra da série, esse fogo não mata aqueles seres, não os destrói, nada é destruído na Terra, em situação nenhuma. Eles sentem que morreram, mas apenas ficam inertes e podem, então, por outras equipes, serem recolhidos e conduzidos à área adequada, certo? Eles não vão queimá-los para sempre, não é assim. Mas eles têm medo, porque eles não sabem disso. Eles pensam que vão ser destruídos, mas não são, certo? Dá a sensação de morte, como foi descrito no texto que eu busquei. 5. Ainda nos diz André sobre a tempestade no plano espiritual. Desintegradores etéricos, invisíveis para nós, tal a densidade ambiente, evita o aparecimento das tempestades magnéticas que surgem sempre quando os resíduos inferiores da matéria mental se amontoam excessivamente no plano. Isso também acontece aqui na Terra. As grandes tempestades magnéticas destroem a criação mental. Sabe aqueles pensamentos que a gente já comentou, que chega a afetar os planos espirituais? Essa matéria mental é queimada por isso. Essa sim. Então, naquele abismo todo, tudo que era criação mental foi sim destruído. Não é destruído os indivíduos, esses não. Mas a matéria mental que eles produzem, essa sim é destruída, certo? É o que eu disse aqui. Acredito que também, em nosso plano físico, os raios queimam matéria densa dos pensamentos humanos. 6. Fantástica descrição de André sobre um momento dramático enfrentado. Percebemos a importância do diálogo com os que estavam no abismo. Quantos se libertaram graças às palavras de Hipólito e Zenóbia. Não é verdade? Não foi linda aquela caravana de pessoas vindo para serem recolhidas? Foi muito bonito o capítulo, embora dramático, tenso. Isso daria um filme incrível, né? É isso, meus amigos. Vamos nos encontrar no próximo capítulo com muita alegria e espero a comunicação de todos vocês. Um grande abraço.